Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos. Mais um dia que o Senhor Deus nos deu e podemos abrir a sua palavra, estar em sua presença, louvando o seu nome e aprendendo e crescendo e glorificando aquele que é Senhor, Salvador, Rei e Todo-Poderoso. Muito bem, nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Agradecemos a nossa pastora, presidente Loide Ramos, pela confiança, pelo carinho, e agradecemos a sua audiência. Vamos juntos? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. Quando pegamos 1 Timóteo, capítulo 2, nós temos que entender que 1 Timóteo, como já falamos, é uma carta pastoral. Assim, as epístolas que nós chamamos de pastorais são dirigidas a indivíduos que estão à frente da obra do Senhor e elas se distinguem de modo muito exclusivo nos escritos do apóstolo Paulo. Recordando, temos Timóteo e Tito, que eram jovens, que mantinham um lugar de extrema comunhão e ternura na confiança e nos sentimentos do apóstolo, e que quando chegou o momento de iniciarem as suas grandes trajetórias no ministério, Paulo, sem nenhum problema, os colocou, respectivamente, em Éfeso, nosso amado Timóteo, e em Creta, nosso amado Tito. E para eles escreveu cartas, que nós chamamos de cartas pastorais. É óbvio que esses dois grandes homens na fé estavam, por assim dizer, assumindo uma grande e pesada responsabilidade, que era de dirigir igrejas cristãs fundamentais, essenciais e estratégicas. Assim, Paulo, preocupado e fundamentado, obviamente, em toda a sua experiência ministerial, os escreve a primeira e segunda carta a Timóteo e, obviamente, a carta a Tito. Questões urgentes estavam se colocando exatamente diante de todo aquele tempo em que Paulo obrigatoriamente teve que ficar ausente. Lembre-se, Paulo foi impedido de andar, Paulo foi impedido de viajar, impedido de estar diante das igrejas por exato 5 anos no mínimo. E havia muita coisa para consertar. Paulo, então, ao sair da sua primeira prisão em Roma, que grandes comentaristas dizem que se deu no ano 61 e no ano 62, ele se dirige à Macedônia para estabelecer, concretizar, firmar de forma muito grande as igrejas que ali estavam, como a igreja na cidade de Filipo, a igreja na cidade de Tessalônica. No caminho, ele simplesmente, meus amados irmãos, deixa Tito em Éfeso, deixa nosso amado irmão deixa Timóteo em Éfeso, deixa Tito em Creta, e enquanto esses dois grandes homens de Deus estão simplesmente trabalhando de forma muito grande, muito forte, Paulo então anda pela última vez em algumas igrejas. Isto não está relatado na Bíblia. Isso quem nos traz é a história da igreja. São os livros históricos na época de Paulo que narram isso e que não estão na Bíblia, e Paulo simplesmente deixa esses dois meninos na frente de igrejas estratégicas e, não podendo com eles estar, envia-lhes carta. Eu estou aqui comigo com o comentário bíblico Bacon,
volume número 9 da CPAD, que comenta de Gálatas a Filemon, e exatamente na página 444 e 445, um dado histórico importante nos é dado. Olha que interessante. A data provável das epístolas. Estas epístolas foram escritas depois da libertação de Paulo da primeira prisão em Roma. Então veja que eles creem como nós cremos, que Paulo fica 2 anos em Cesareia, depois 2 anos em Roma, e aí é liberto. Libertação que provavelmente se deu em 62 ou 61. A tradição, não é a Bíblia, é a tradição, afirma que o apóstolo foi martirizado em 67 ou 68, época do Império Romano dominado por quem? Por Nero. As datas terminais desse período final da vida de Paulo são assim estabelecidas com um certo grau justo de certeza. Durante esse período foram escritas as epístolas pastorais na seguinte ordem: 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então, à luz do comentário bíblico Bacon, veio 1 Timóteo, depois veio a carta a Tito, e aí o que ocorre? Infelizmente, no ano 64, Paulo começou a ser caçado, 65, 66, caçado de forma muito forte pelo imperador romano Nero, e Paulo é preso pela segunda vez a Roma, e aí ele escreve 2 Timóteo já sabendo que literalmente não mais seria libertado. E aí já escreve para Timóteo só vir, estar com ele um pouquinho, porque infelizmente ele seria morto. Ele até diz em 2 Timóteo que já estava sendo levado em libação, né? E aí, obviamente, a gente vê que a carta final de Paulo, a carta de 2 Timóteo, foi escrita durante a prisão final do apóstolo, cujo resultado ficava cada vez mais nítido, desta forma fixando a data em 66 ou 67. Então, olha que coisa interessante. Paulo, então, quando consegue pela primeira vez sair da prisão de Roma, né, ele fica 2 anos lá, 2 anos em Cesareia, 5 anos ausente, uma série de problemas ocorrem na igreja, ele sai, e quando ele sai, obviamente ele sai e vai, como seu intento, leremos em 1ª e 2ª Tessalonicenses, seu intento é subir a Macedônia. Deixa Tito em Creta, deixa Timóteo ali na querida igreja de Éfeso, e ele escreve a Timóteo dando recomendações fundamentais. Inclusive, ele avisa no capítulo 3, eu vou ter com você, mas enquanto eu não chegar, faça assim, 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 para que a igreja continue na presença do Senhor. E é óbvio que quando entramos à luz de todo esse contexto fantástico, quando entramos em 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo diz exatamente assim: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, súplicas, né? Orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, Paulo não estava brincando. Meu amado irmão, Paulo que estava simplesmente ensinando ao seu querido discípulo, exatamente como é que um pastor deve agir na igreja. Quando Paulo fala antes de tudo, Paulo está dizendo: olha, meu amigo, a primeira coisa que um pastor deve se preocupar em uma igreja é literalmente a oração. Reflita comigo. Antes de tudo, estas palavras não são descartáveis, muito menos sem importância. A oração tem que ser a primeira prioridade de qualquer ministro vocacionado.
para o bem de qualquer ministério em que ele esteja e que ele sirva. Amado irmão em Cristo que deseja o ministério, coloque uma coisa no coração. A oração é a chave com a qual se abre o dia de um ministro e é literalmente a chave com a qual se fecha o dia. Jesus começava seus dias em oração e Jesus terminava seus dias em oração. A oração é fundamental. A oração lembra a nós ministros que Deus está no comando e não as pessoas. Não se atende em primeiro lugar pessoas, se olha em primeiro lugar para o Senhor Deus e se busca dele toda a misericórdia para aquele dia, porque a cada dia o Senhor com certeza renova a sua misericórdia. O ministro cristão deve entender que serve em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar as pessoas e em terceiro lugar a si mesmo. Além disso, a oração liberta o ministro da tirania do urgente, das exigências do imediato, que são terríveis no nosso tempo, para que ele possa se focar na fonte de onde vem toda a vitória ministerial. Então, Paulo, que é pastor velho, Paulo, que é pastor experiente, com certeza grandemente experiente, ele olha para o seu filho na fé, a quem ele ama tanto, com quem ele se identifica. Você já pensou que Paulo ele teve problemas sérios com o primeiro jovem com quem ele andou? Sim. Na primeira viagem ele anda com João Marcos, sobrinho de Barnabé. E João Marcos desiste de tudo. E simplesmente o apóstolo Paulo fica com tanta raiva, que na segunda viagem, quando Barnabé quer dar uma nova chance a João, os dois brigam. Irmãos, os dois discutem de forma terrível, de tal maneira que Paulo e Barnabé nunca mais viajaram juntos. Nunca mais viajaram juntos. E olha que interessante, já com Timóteo, o coração de Paulo se liga de forma muito fantástica. Há uma relação muito profunda entre os dois. Se você parar, há uma relação muito profunda entre os dois. Sim, eu sei. Eu sei que já lhe expliquei que quando Paulo chega na sua segunda viagem à cidade de Listra, os anciãos falaram tão bem, com tanto entusiasmo do jovem, que o apóstolo ficou compelido em conhecer e depois que conheceu disse, não, eu quero esse menino comigo, na viagem. Se você parar e pensar, Timóteo era muito parecido com Paulo. Timóteo era um homem de dois mundos, tal como Paulo, que era judeu, e Timóteo filho de mãe judia, ok? E Paulo também era um homem de dois mundos, era grego, era também romano, e Timóteo filho de gregos. Então, ele tinha um seguidor devoto de Cristo, que tinha um pé, ou seja, cheio de conhecimento do judaísmo por causa de sua mãe, e o outro pé no mundo gentil, por causa do seu pai conhecia. Conforme os anos se passam, se você parar e pensar, ele descobre em Timóteo que tem um espírito idêntico a ele. Quando você ler comigo 2 Timóteo 3, 14 e 15, você verá que Timóteo é estudioso como Paulo. Quando você ler 2 Timóteo 1 e 4, você verá que Timóteo é amoroso e emotivo como Paulo. Quando você der uma lida em Filipenses 2 e 22, você verá que Timóteo é dedicado, honesto e absolutamente servo do Senhor como Paulo. E o mais importante, 1 Timóteo 1 e 18 mostra o quanto aquele menino é forte e resoluto. Venhamos e convenhamos. Com Timóteo, Paulo descobriu que tinha um menino para quem passar o bastão quando fosse o momento, e o momento estava chegando, e ele prepara esse menino aqui em 2 Timóteo. E o grande conselho dele é exatamente
admoesto-te antes de tudo, que você se dedique, meu filho, às orações. E Paulo vai a fundo. Paulo diz, olha, ore e faça súplicas, faça orações, faça intercessões e ações de graça. A palavra súplica significa apresentando necessidade pessoal a Deus, depois de simplesmente não ter mais saída nenhuma na vida. Oração é um termo genérico, é o termo mais comum que indica uma disciplina espiritual de conversar com Deus, estar com Deus e ter comunhão com Deus. Intercessão já é literalmente submeter a Deus um pedido por alguma pessoa. E ação de graças é Eucaristia. Ação de graças é expressão de gratidão, de louvor e de apreço a Deus. Todo bom pastor tem uma grande vida de oração. Todo bom pastor tem, em primeiro lugar, uma vida de oração absolutamente voltada para a comunhão. Todo bom pastor quer literalmente orar e estar com Deus por quem Deus é. Tal como Cristo está com o Pai, porque deseja com o Pai estar, porque é bom estar com o Pai e se dedicar a Ele. Mas todo bom pastor também tem o direito de pedir a Deus pelos outros. E mais ainda, nos momentos mais difíceis da sua vida, tem a alegria de simplesmente abrir o coração e dizer, ó Deus, chegou o pior momento, chegou a maior dificuldade e eu te suplico. Mas acima de tudo, todo bom pastor vive uma vida de glorificação a Deus, de exaltação ao Senhor. Ele já chega no templo literalmente ensinando às ovelhas o que são ações de graças, porque ele entra nos átrios com louvor, com adoração e com glorificação a Deus. Amados irmãos, coloque isso no coração, que é um ministério, antes de tudo, uma vida de oração. Se abre o dia em oração, se fecha o dia em oração. Agora aqui, Timóteo é instruído a orar por todos os homens, pedir por todos os homens, interceder por todos os homens e até mesmo fazer súplica por todos os homens. Mas o versículo 2 fala especialmente das autoridades. Olha que interessante, Paulo ensina a Timóteo que se deve orar pelos reis e todos aqueles que estão em iminência, todos aqueles que são literalmente homens de comando, que têm posição. Por quê? Por um fato extremamente simples. Orando pelas autoridades, você tem a viabilidade de que essas autoridades entendam que foram colocadas por Deus para bem de todos, absolutamente bem de todos. E orando pelas autoridades, aqueles que criam as leis, os que estão no poder legislativo, aqueles que simplesmente administram todas as coisas para benefício de todos nós, os que estão no poder executivo, aqueles que estão simplesmente julgando com base na lei, resolvendo todas as encrencas nas quais nós se metemos, que são os magistrados, orando por todas as autoridades. A gente ora em razão de um fato extremamente simples, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus abençoe. E a bênção, quando chega na vida de uma autoridade, ela se compenetra, ela entende o motivo pelo qual ela está naquele cargo, que ela foi colocada por Deus, e ela procura fazer exatamente o melhor naquele cargo. E a autoridade procurando fazer o melhor naquele cargo, a bênção vem toda para o povo de Deus. Porque pare e pense, se a autoridade no poder executivo entende que foi colocada ali por Deus e ela tem que administrar os bens para bem da coletividade, quem acaba ganhando com tudo isso? Toda a coletividade. No meio da coletividade está quem? A Igreja do Senhor.
Se as autoridades no poder legislativo simplesmente entendem que foram colocadas ali por Deus para criar leis para benefício de toda a sociedade, então é óbvio, nós estamos na sociedade, quem acaba lá no fundo, lá na frente, se beneficiando somos todos nós, a igreja. O mesmo orando pelo poder judiciário, porque as lides, as encrencas, as brigas são inevitáveis. Mas, se tem que ir ao poder judiciário, vamos então quando literalmente cremos ter razão. E aí você encontrando um juiz que julgue de forma correta, de acordo com a lei, levando em consideração a justiça, quem acaba se dando muito bem no final dessa história, como os meninos dizem, somos nós. Somos nós porque nós queremos viver de acordo com a justiça, com a retidão que existe. Nós já vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, ao invés de você ficar xingando, reclamando, gritando contra autoridades, e aqui eu não estou dizendo que você não tem que criticar autoridades, você, por gentileza, dobre os seus joelhos e peça a Deus que tenha misericórdia para que todos sejam alcançados pelo Senhor. E Paulo dá a razão disso. Olha, se você levar a igreja, Timóteo, a orar pelas autoridades, você literalmente está levando a igreja a orar pelo Estado, pelo país, pela autoridade, pela prosperidade e, por consequência, todos vocês estarão sendo abençoados porque a igreja está dentro da sociedade. E olha o versículo 3. Isto é bom, é agradável diante de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de Cristo e da verdade. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos, que todos estejam na presença do Senhor. Escute, meu amado, querido e pastor, você sabia que a nossa igreja se dobra toda terça-feira e toda quinta-feira e nós oramos pelas autoridades, pelo país, pela pátria, pela cidade, para que sejam atingidos pelo Evangelho? Você sabia disso? Se você não sabe, por gentileza, coloque a tua amada igreja para de meia-noite da terça até meia-noite da quarta, de meia-noite da quinta até a meia-noite da sexta, no mínimo um irmão orar, no mínimo 1 hora por dia, pela pátria, pelo país, pela nação. Amados irmãos, continuemos pedindo a Deus, porque Deus terá misericórdia. Começamos 1 Timóteo capítulo 2. Amanhã continuaremos e encerraremos 1 Timóteo, capítulo 2. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor.